Boa noite, bem-vindos ao Quinta da Bola. Hoje, comigo e com o Vítor Serpa, diretor-geral da Bola TV e diretor do Jornal A Bola, está Bruno de Carvalho. 41 anos, sócio 15.531 do Sporting Clube de Portugal, candidato à presidência do Clube de Alvalade nas eleições do próximo dia 23 de março. Bruno, muito obrigado por estar connosco. Seguramente que teremos aqui mais de uma hora, cerca de hora e meia, de uma conversa que elucidará, por certo, os sportinguistas relativamente a matérias da vida do clube e que também este tempo servirá para formularem a sua convicção quanto ao sentido do voto. E vamos ao trabalho. Vítor Serpa, passo da bola. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começava por quase lançar uma provocação que era um pouco deste sentido. Há quem diga hoje em dia que na atual situação financeira do Sporting, praticamente só um louco é que consegue meter-se numa aventura destas de querer ser também presidente do Sporting. O que é que o leva realmente a desejar ser presidente do Sporting numa situação tão complicada, tão grave e que muitas vezes queima tanta gente como esta que se vive atualmente? Em primeiro lugar, boa noite. Quero-vos agradecer esta oportunidade que me dão de eu poder aqui partilhar um bocado das minhas ideias e das minhas convicções. Perceber o seguinte: nós estamos a falar do Sporting Clube de Portugal, nós estamos a falar de um clube com mais de 3 milhões de adeptos, um clube que tem um historial tremendo, um dos maiores clubes do mundo. Eu pergunto, o que é que não tem de atrativo ser presidente do Sporting Clube de Portugal? É um risco a situação. Não, isso é que quem não percebe o que é um clube é sempre um risco, porque um clube tem uma parte muito racional, mas tem sobretudo uma parte muito emocional. Nós somos dos clubes por emoção, por uma questão de fé, de emoção. E quem se candidata a um clube tem que perceber isso, que é uma constante contradição, como tudo que são as emoções, não é? E quem quer ir para um clube tem que compreender, primeiro, que não terá uma vida fácil, nunca. Segundo, que tem muito trabalho, porque quando se mexe com emoções, tem que se perceber que as reações das pessoas muitas vezes não têm a lógica desejada. Mas nunca foi tão difícil ser presidente do Sporting como hoje. Mas não é só hoje. Há muito tempo que, infelizmente, as pessoas que têm estado à frente do Sporting, primeiro têm deixado heranças pesadas atrás de heranças pesadas. E depois, eu quase que me arriscaria a dizer que muitos deles têm sido quase um frete. Ir para a frente do Sporting é quase uma missão de salvação e de frete, que resulta exatamente no contrário. Numa complicação da situação cada vez pior. E por isso o meu desejo é claro, sabendo que é uma situação difícil, sabendo que é uma situação complicada, mas o desejo que o mais rapidamente possível volta a ser prazeroso, porque o motivo de orgulho é sempre, mas volta a ser prazeroso ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Vai defendendo o trabalho. Teria sido mais fácil para si ter sido presidente há 2 anos? Teria sido mais fácil, sobretudo para o Sporting, porque o Sporting não se encontraria na situação que está neste momento. Se as pessoas fizerem uma análise, que é uma análise simples, do modelo que nós apresentamos de gestão e financeira e o programa, poderiam verificar que o Sporting, ao invés de 47 milhões negativos, podia ter 2 milhões positivos. E isto é fácil chegarmos lá porque não havia necessidade de investimento, só o investimento foram 35, porque uma das coisas que nós apelávamos no nosso programa era ao rigor, não haveria um aumento de 12 milhões a nível da massa salarial, e porque ao não haver necessidade de tesouraria, a renegociação com a banca teria sido logo uma realidade e poderíamos logo, desde aí, poupar alguns milhões por ano. Como é que consegue retroceder neste momento a essa situação? Porque há contratos que estão em vigor. Portanto... Não conseguimos retroceder, temos que olhar para a situação como é e enfrentá-la com muita capacidade de trabalho e, sobretudo, com o espírito que temos, a equipa e o programa e a capacidade de liderança e de competência capazes de o pôr em marcha. Ideias são muito bonitas, mas o Sporting necessita muito mais de ideias.
necessita de certezas que a coisa vai resultar. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte, naquela primeira candidatura, que, portanto, quando concorreu com o engenheiro Godinho Lopes, tentaram colar-lhe um pouco o rótulo, portanto, de ser uma candidatura mais aventureira. Isso, de alguma maneira, não sei se acabou por ser determinante no resultado final das eleições. Pensa que essa situação hoje está completamente ultrapassada, que os sócios do Sporting já não têm ouvidos para esse tipo de acusação? Eu não acho que tenha sido isso que tenha provocado o resultado que houve, porque toda a gente sabe qual é a minha opinião concreta sobre o resultado das eleições. Acha que ganhou as eleições? Acho que realmente quem foi empossado não venceu. E acho eu e acho quase todos os sportinguistas. E na altura não impugnou as eleições por achar que ia provocar um dano maior ao Sporting do que aquele que... Porque o problema é quando percebi que a impugnação era um processo que poderia durar 3 anos e que a direção ficava em atos tão corrente, sinceramente, neste momento, separar um bocadinho e se puser a minha mente sportinguista a funcionar, não sei se teria sido mau. Se calhar não tinha sido mau isso acontecer, escusávamos ter tido mais 130 milhões de prejuízo, mas ninguém iria compreender. Essa madrugada como é que foi? Mas deixe-me porque eu acho que aquela pergunta era interessante e eu gostava de responder a esta, que é o seguinte. Claro que fez aproximar os resultados, que permitiu o que acabou por acontecer. O que eu acho é que os sportinguistas verificaram que houve realmente ali uma campanha de difamação e de aventureirismo e que onde eu chegasse ia partir tudo e que ia ser o caos. E depois passaram, entretanto, 2 anos. 2 anos onde foi claro, sendo eu uma figura pública, que não havia nenhuma veracidade em nenhum dos argumentos. Durante 2 anos não saiu qualquer género de notícia sobre a minha vida, ou sobre casos, ou sobre empresas falidas, ou sobre problemas. E sendo uma figura pública, nós sabemos, estamos aqui em televisão e em comunicação, teria saído notícias. E realmente agora volta novamente esses rótulos todos. Eu acho que os sportinguistas têm essa capacidade de percepção que uma pessoa não é só aventureira ou problemática quando é candidata. Ou é o sempre ou não é. E por isso tenho essa esperança que as pessoas tenham aproveitado estes 2 anos para me conhecer. Realmente tenho muito orgulho da minha vida pessoal e profissional e perceberam também durante estes 2 anos que sempre fui muito coerente na defesa do Sporting e dos sportinguistas, porque não desapareci da vida do Sporting, o que teria sido para mim incómodo. Defendi sempre de forma veemente aquilo que acreditava para o Sporting e infelizmente acho que toda a gente percebeu que eu tinha total razão naquilo que fui dizendo nas várias Assembleias Gerais e nas minhas várias intervenções Também há quem diga que essas intervenções acabaram por criar uma situação ainda de maior instabilidade no clube, porque foi sistematicamente crítico do Conselho Diretivo, criou sempre, digamos, um governo sombra, quase, portanto, com uma perspectiva de alternativa, dizendo que realmente não concordava com as medidas que iam sendo tomadas. Então isso significa que tenho uma vitória retumbante nestas eleições, porque se eu tenho essa força toda, não admite que tenha a sua cota-parte, através dessa intervenção, a sua cota-parte destes Não, eu acho que isso é o raciocínio. Não, eu acho que isso é o raciocínio dos medíocres. Os medíocres têm sempre desculpas para tudo. E normalmente a grande desculpa é sempre as oposições, as desuniões e as faltas de solidariedade. Quem sabe o que anda a fazer não apregoa nada disso. E a única coisa que eu lhe digo é: espero bem, durante o meu mandato, se assim os sportinguistas me derem essa honra, que existam muitos e variados sócios com o grau de exigência que eu tenho, sabendo de antemão, primeiro, que o meu grau de exigência começa logo por mim. Na minha vida cheguei onde cheguei porque tenho um grau de exigência muito grande comigo. Ao ter um grande grau de exigência comigo, tenho com aqueles que me rodeiam
e por isso consegui na vida o que consegui. E eu espero que realmente os sportinguistas tenham a noção e que eu lhes tenha passado essa nota importante, que tem que ser extremamente exigentes com os seus dirigentes, exatamente para nós não passarmos no espaço de 17 anos de um passivo de 40 milhões para mais de 400. E tem faltado ao Sporting isso, exigência. Se calhar pode-me dizer assim, foi a única direção até hoje que realmente teve do outro lado alguém perfeitamente informado do que era a realidade do Sporting e não acomodado. Isso, digo-lhe que sim. Agora, dizer que foi por isso que tiveram maus resultados ou não, eu espero que haja muitos Brunos de Carvalho, sim, e vai ver que terei sucesso exatamente. Gostava só de relembrar aqui uma coisa, falou realmente na questão da exigência e naturalmente a exigência que leva à responsabilidade, sobretudo nos atos de gestão, e recordo que ainda recentemente disse que se houver salários em atraso iremos responsabilizar civil e criminalmente o atual elenco. Pensa ainda fazer isto? É que hoje em dia os salários em atraso nos clubes é uma prática tão corrente que sim, qualquer presidente de clube hoje em dia seria dizer, condenado. Não pode ser assim. E eu vou-lhe explicar isto. Nós, quando somos candidatos a alguma coisa na vida, não deixamos de ser pessoas, não deixamos de ter os nossos valores, os nossos princípios e os nossos ideais. O mínimo que uma pessoa que se candidate a um clube tem que ter a noção é que antes de ir embora pague os salários da altura em que lá esteve. Eu já não digo pague as dívidas que acumulou. Isso é impossível. Mas é um bom princípio, sim, para se começar no futebol português a utilizar com mais regularidade. Já há clubes que os fazem e que os presidentes não podem deixar o clube em pior situação do que o encontraram. Acho que isto devia ser uma regra para todos. Mas eu já nem digo isso, eu digo no mínimo... Deixa-me só perguntar, é um comprometimento seu, se for eleito presidente? Não tenho drama nenhum que isto passe a ser algo estatutário no Sporting Clube Portugal. Problema absolutamente nenhum. Nós temos que perceber que estamos a servir pelo menos 3 milhões de pessoas e uma instituição centenária. Não podemos vir fazer aquilo que nos dá na nossa cabeça. E as coisas têm que ser todas muito claras para os sportinguistas e as coisas não o são, de facto. Mas não quero deixar de dar esta mensagem. Era, no mínimo, de bom tom e moralmente aceitável que um presidente, no mínimo, deixe os salários pagos da altura em que esteve a fazer o seu trabalho. Mas o engenheiro Godinho Lopes, em carta ao Dr. Eduardo Barroso, já fez saber que quem chegar para lhe suceder é bom que leve no bolso 25 milhões de euros para as primeiras impressões. Infelizmente, ele não precisava de escrever que alguém que se candidate depois dele, no mínimo, tem que trazer mais 130 milhões do que estaria previsto num Sporting sem engenheiro Godinho Lopes. Portanto, ele não precisava, as contas já nos dizem esse... Os 25 meses são só para as primeiras impressões, segundo parece. Pois, as coisas têm-se alterado e os valores têm-se alterado e agora estacionaram nos 25 milhões. Já não é mau. Aquilo que eu tenho dito várias vezes e vou reforçar, e os sportinguistas, é bom que percebam isso uma vez por todas, e não só os sportinguistas, mas também, e também o são, se não a totalidade, quase a totalidade, os funcionários, os colaboradores, quer do clube e da SAD, que a partir de dia 24, porque a intenção do engenheiro Godinho Lopes é não ligar nenhuma aos estatutos do Sporting e ir-se embora a correr e a saltar o mais depressa possível, de preferência ainda que os resultados se saibam no 23, antes da meia-noite, para se ir embora. E não me esquecendo da promessa que fiz e que não me vou esquecer dela, é uma questão de princípio e de moral, e se nós não começarmos a moralizar o clube, então nunca vamos chegar onde queremos. Eu não tenho absoluta dúvida nenhuma que a partir de dia 24 as questões de tesouraria prementes estão perfeitamente asseguradas, e é isso que os sportinguistas têm que ter, essa calma e essa confiança. A partir do dia 24 a questão dos 25 milhões estão perfeitamente assegurados. Isso é uma questão relevante e remete-nos, e agora para a questão que lhe tinha colocado antes, como é que foi aquela madrugada de 27 de março de 2011 para si?
Presidente anunciado... Foi uma... Não, houve coisas muito mais graves. O que se passou nessa noite? Houve coisas muito mais graves. Eu acho que o que se passou já só foi tanto batido e rebatido que eu acho que todos os sportingistas já perceberam. Mas eu não tenho memória de ter ouvido da sua boca o que aconteceu nessa noite. Eu vou-lhe dizer é aquilo que me marcou claramente primeiro como pessoa. Foi o facto de eu ter no meu camarote pessoas que para mim são de uma importância extrema, como é a minha mulher, a minha filha, o meu pai e a minha mãe. Era com eles que eu estava ali a partilhar um momento de alegria intensa, candidato ao clube do meu coração, com a noção clara que tinha um programa e um projeto que iriam provocar uma mudança no Sporting. E passei a noite toda a receber ameaças de morte à minha filha, à minha mulher, ao meu pai, à minha mãe. E isto foi muito triste para mim. Mensagens de telemóvel? Pessoas que me entravam e que mostravam mensagens de telemóvel a dizer a mulher do Bruno vai morrer, a filha do Bruno vai morrer, ele quando for lá abaixo anunciado presidente vai morrer, a mãe vai morrer, o pai vai morrer. Pensou em fazer uma queixa à polícia, à judiciária? Aquilo que eu já vi no Sporting, se nós fizéssemos queixas, eu acho que em vez de gerir o Sporting eu passava o primeiro mês todo na polícia. E isso não é agradável. O que eu quero que os sportinguistas percebam é que isto é tudo muito bonito, mas a maior parte dos sportinguistas não sabe de facto o que se tornou a vida do Sporting Clube de Portugal e onde se chega no Sporting Clube de Portugal. E isto para mim foi uma das piores lições da minha vida. A primeira lição muito grave em termos do Sporting foi perceber ao nível de difamação e de calúnia que se chega para tentar vencer, algo que se está a repetir novamente nestas eleições. Nestas eleições, podemos dizer que chegou a qualquer coisa de parecido já, com ameaças. Difamações e calúnias. Sim, e ameaças. Ameaças há de ser mais tarde. Momento, mais tarde, ainda não estamos no momento. Está à espera disso. Igualzinho, tanto que eu julgava que era o único candidato repetente ao Sporting Clube de Portugal, mas já percebi que não sou, porque a campanha de difamação é igual, portanto, eles ainda mexem por aí. Portanto, acha que há alguma continuidade noutras candidaturas que levam a esse tipo de Se a campanha é exatamente igual e se não passam de calúnias e de difamações... Que tipo de calúnia ou difamação tem? Essas coisas do aventureiro e dos disparates todos, de me quererem confundir com antigos dirigentes de outros clubes, são perfeitos disparates. Estou a falar de Valde Azevedo e outros dirigentes. Estou a falar de pessoas que passaram no mundo de futebol, graças a Deus, noutros clubes, que não são bem lembradas no mundo de futebol e que pelas melhores razões não são lembradas. E que eu nem conheço, nem tenho nenhum prazer em conhecer, primeiro que não sou do clube. Portanto, também não estou extremamente preocupado com o que a pessoa fez ou não no clube em questão, mas são esse tipo de cobardias sem face que continuam. E eu acho que os sócios do Sporting já perceberam há muito tempo aquilo que eu vos disse há bocado. Não posso ser uma pessoa perfeita durante 2 anos e só quando sou candidato ao Sporting é que vêm essas calúnias que têm sempre chavões, quer dizer, nunca se dá dados concretos, porque se houvesse dados concretos, com certeza que eu já tinha preenchido páginas e páginas de jornais, porque realmente essas coisas vendem perante figuras públicas. Por isso é que eu disse, achava que era o único candidato repetente, mas já percebi que não sou. Bruno escreveu por diversas vezes que estava convencido que Godinho Lopes nunca sairia do Sporting antes de janeiro deste ano. O que é que o levou a escrever isso? Foi algum feeling? Foi algum feeling, mas não me considero médium. Era pura e simplesmente pela noção da coincidência de em janeiro deste ano passarem 10 anos da construção do estádio. Pelos vistos, acertei no meu feeling. Era por aí? Não, era a relação que o Godinho Lopes teria tido com o estádio, com a construção do estádio e com o facto de... Verifico, o engenheiro Godinho Lopes participou na construção do estádio. A construção do estádio é uma das névoas da história do Sporting, porque nunca se percebeu, vai-se perceber de uma vez por todas, qual era o valor, qual não era o valor, porque é que derrapou, porque é que não derrapou, porque é que a construção foi tão mal feita,
porque é que se fazem fossos que afinal não servem para nada, porque é que temos um estádio todo colorido, bem, ninguém percebe nada daquilo, porque é que temos candeeiros de design em camarotes que nem ficha têm para os ligar. Portanto, há tanta coisa que não se percebe, que realmente é coincidente que ele acabe por sair exatamente 10 anos depois, e nós sabemos se houve tanta pressa em queimar as provas do que se tinha passado nas eleições antes da data prevista, visto que eu vou-lhe dizer que se tivesse passado por umas eleições daquela, bem, primeiro não tinha tomado posse, mas vamos imaginar que era louco o suficiente para tomar posse. Pelo menos nunca queimava absolutamente nada, quer dizer, deixava para a história e para quem quisesse. Agora imagina algo que a lei permite, não é? Quando nos permitem destruir documentação a partir de 10 anos e quando podemos estar satisfeitos, com certeza que é uma grande coincidência, mas bateu certo. Se for eleito, espera, portanto, não encontrar rasto dessa documentação. Dessas dúvidas que tem ainda sobre a construção do estádio de Alvalade. Não, nós temos que perceber o seguinte, quando nós achamos que somos as pessoas mais espertas do mundo, esquecemos que isto dos documentos, quer dizer, nunca há só um, não é? Os documentos estão em vários sítios, há pessoas que replicam os documentos várias vezes, por isso eu tenho quase a certeza absoluta que não valeu muito a pena. Vamos ver se legalmente é possível fazer alguma coisa ou não, tendo passado o prazo dos 10 anos. Durante estes 2 anos de mandato de Godinho Lopes, o que é que mais o incomodou? Que facto específico é que mais o incomodou? A forma como fomos sistematicamente mentindo aos sportinguistas. Fugas para a frente? O estado antidemocrático que atingiu o clube. E o caso Pereira Cristóvão? Para mim tem a ver exatamente com o andarmos sempre a mentir aos sportinguistas e o estado antidemocrático com que chegou o clube. Acha que o Sporting ainda pode sofrer consequências? Temos todos fé que não, que o caso não resvale em nada, mas temos que ver, temos que ir. Mas há danos irreparáveis para o nome do clube, porque foi uma situação virgem na história do Sporting, a ser associada a esse tipo de acontecimento. Sendo uma situação virgem, claro que há danos que realmente nos custaram muito, porque não fazia parte da história nem da tradição, nem sequer a suspeição. E eu com isto não estou a dizer se é verdade ou se é mentira o que aconteceu, mas realmente nunca tinha acontecido nem sequer a suspeição. Mas também estranhou que o Sporting não se tivesse constituído assistente neste processo. Estranha eu e estranha qualquer pessoa, porque o facto de o Sporting se constituir assistente não significa que ache que a pessoa A, B, C ou D é culpada. É um sinal claro que o Sporting contribui sempre para a verdade, seja ela qual for. E não fica bem ao Podia Sporting. Não ter benefício, mas não tinha prejuízo, pelo menos. Nenhum. E assim tem. Assim tem, porque, mais uma vez, é um assunto que levanta dúvidas. Porquê é que o Sporting não se constitui assistente? Eu acho que o Sporting tem que sair, de uma vez por todas, tudo aquilo que possa constituir dúvida. E continuo a dizer, isto não tem a ver com se a pessoa A, B, C ou D é culpada ou não, tem a ver com uma postura que o Sporting tem que ter sempre perante os acontecimentos. A situação do Sporting já o dissemos, é francamente difícil do ponto de vista financeiro. Gostava realmente de saber como é que vai atacar de uma forma muito objetiva este problema portanto, que o Sporting vive. Pensará provavelmente em tentar reestruturar a dívida, os próprios empréstimos. Não sei se já teve contactos também com as entidades bancárias. Já o disse várias vezes. Já apresentámos o nosso plano financeiro e de gestão às entidades bancárias. Estamos tranquilos. Sim, já estamos tranquilos porque tiveram uma boa receptividade. Estamos tranquilos quanto a isso. Consideramos que estamos no caminho certo. Dos pontos que nós introduzimos... Desculpe, só interrompê-lo aqui neste ponto. Não acredita que os credores tenham preferências de candidatura? Não, aquilo que eu sempre disse foi que estou extremamente tranquilo
sobre o programa que temos e o modelo financeiro que temos, e que é muito claro no nosso programa e que passa muito pelo rigor e passa pelo primeiro ano termos um máximo de 90% dos custos relativamente às receitas e depois irmos passando gradualmente até 60% dos custos relativamente ao total de receitas. Muito rigor, uma mudança muito concreta em todas as vertentes do clube e da SAD, e é isso que atraiu não só parceiros interessados em estar com o Sporting neste projeto, assim como sabemos que os parceiros financeiros estão muito calmos perante a reestruturação que pretendemos para o clube, pretendemos que seja definitiva e vantajosa para o Sporting Clube de Portugal. E isso é que para nós é extremamente importante. Agora, há uma coisa que vai acabar e que neste momento todas as pessoas sabem, inclusivamente os parceiros financeiros e todos os sportinguistas. Onde eu estou, mando eu, e não há ingerência, seja de quem for, dentro daquelas instituições que eu estou a gerir. Nem ingerência a nível da ação, nem de gestão, nem de equipa. E isso é importante, porque o Sporting necessita de facto de ser gerido por quem compreenda o clube, quem tenha competência para gerir a SAD, e consigamos inverter estes anos todos onde a ingerência o que deu foi fracos líderes e um passivo superior a 400 milhões de euros. Falou nos investidores que trará para o clube. Há 2 anos revelou quem seriam. Já li que este ano iria resguardar os nomes. É assim? É. Nós estamos primeiro a falar de situações diferentes. O ano passado, há 2 anos, estávamos a falar de investidores para um fundo de investimento em jogadores. Neste momento estamos a falar de parceiros para a SAD, em termos que serão de facto verificados com a própria os próprios adeptos, com os próprios adeptos, porque tudo isto passará sempre com a autorização dos adeptos e dos acionistas. Até que ponto? Mantendo o Sporting sempre a maioria da SAD? Sempre. Deixe-me lhe dizer isto, que eu acho que é importante, porque é das coisas que eu mais me custa ouvir e que muito ouço. Os sportinguistas têm que perceber de uma vez por todas que, eu vou dar o meu exemplo pessoal, porque eu acho que isto é bom para as pessoas perceberem com alguma facilidade alguns exemplos. Eu sou acionista da Simpor, por exemplo, sou acionista da REN, sou acionista da EDP, sou acionista do BCP, e nunca nenhum gerente se lembrou de me ligar e dizer: você, para comprar ações, quer mandar? O que é que eu estou a dizer com isto? Nós, quando compramos ações de empresas que estão cotadas na Bolsa, e a SAD do Sporting é uma empresa que está cotada na Bolsa, compramos-lo com a crença que vamos ter um retorno financeiro. Ora, quando os próprios sportinguistas me questionam se eu acredito de facto que alguém investe no Sporting para não mandar, é passar-nos a nós próprios um atestado de mediocridade que eu não aceito. Porque é lógico que o Sporting, com a dimensão que tem, com a fama que tem em termos de clube formador, é um clube que, com rigor e muito bem gerido, pode ser um clube atrativo e que possa dar rendimento aos seus acionistas. Dizer, mas nunca deu, mas infelizmente é isso, porque isso é que eu sou candidato. Tem sido olhar para as ações dos clubes quase como operações de coração, ou seja, é ali dinheiro que se põe para... Mas está errado. Sei que as ações valiam 5 euros primeiro e agora valem 1 euro. Mas está errado. É o velho paradigma que Portugal tem, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós temos é mau em comparação com os outros. E depois chegamos ao estado em Portugal que estamos. Realmente começámos a acreditar que o resto era tudo bom e o déficit na balança comercial foi nos levando para este déficit horroroso em que vivemos nos dias de hoje. Os clubes têm que ser exatamente igual. As ações não são operações de coração. As ações são um negócio e os clubes têm que perceber que quando se criou as SADs foi para dar um braço, vamos
dar um termo mais popular, um braço armado especializado que pusesse o futebol dos clubes a ser rentável. Infelizmente, o paradigma em que criámos foi os clubes a serem exauridos de tudo o que têm para tentar resolver as gravíssimas gestões que têm sido feitas nas SADs. E este paradigma tem que acabar. Pode-se dizer que se mantêm os seus parceiros que anunciou há 2 anos como investidores? Não acho que seja interessante neste momento, porque estamos numa fase diferente. Estamos numa fase de um campeonato onde eu já fui claro que os meus jogadores são estes, é com estes que vou trabalhar, e que o meu treinador é o Josualdo, e é com o Josualdo que vou trabalhar. E neste momento estar a falar de parceiros que podem ser ou não úteis para a compra dos jogadores numa próxima época, penso que é destabilizar algo que não deve ser destabilizado. Eu estou convencido que o Josualdo, a estrutura que me acompanha, neste caso até ao final da época, o Virgílio e estes jogadores, ainda vamos dar muita alegria aos sportinguistas. Portanto, não vou entrar por aí. Esses parceiros a ter interesse pura e simplesmente para investimento em jogadores. Em relação às contas, antes de ficarmos mais atentamente no futebol, vai requerer uma auditoria às contas, porque estas últimas contas que foram apresentadas do primeiro semestre de 2012 a 2013, por questões de circunstância, não surgiram auditadas. Não, mas muitas vezes nos clubes nem todas as contas são auditadas, e isto tem sido uma prática comum no Sporting. Há uma série de relatórios que as notas são sempre as mesmas: não foi auditado, não foi auditado, não foi auditado. Vamos lá clarificar, isso tem acontecido já há vários anos esta parte? Já tem acontecido várias vezes, o que significa que não será por aí, com certeza absoluta. Porque dentro dos trâmites normais, e estamos a falar dentro de 3 meses, haverá um novo relatório, e aí as coisas estarão perfeitamente auditadas e nós percebemos claramente qual é a situação. Não estou à espera de mais sustos do que esta situação, que já por si é muito complicada e muito complexa. Entrávamos então na área do futebol. A primeira coisa que naturalmente penso que se deve perguntar é como vê o atual momento do Sporting, provavelmente um dos momentos mais dolorosos para um sportinguista é ver o Sporting na atual situação. Como é que vê este momento? Que tipo de responsabilidades encontra para se ter chegado aqui? Eu não quero chegar a um momento em que quero desresponsabilizar tudo e todos, e que isto tem tudo sido perfeito, e que é só a obra do acaso ou do infortúnio que tem feito nós chegarmos aqui. Eu acho que há uma série de erros sucessivos que nos fizeram chegar aqui. O primeiro, esta troca constante de treinadores. Sobretudo quando se tem que pagar a todos. Não, para além de se ter que pagar a todos, mas nem é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro é nós acharmos que podemos fazer um plantel com mais de 20 aquisições, estando a falar ao longo das 2 épocas. Isso é logo o primeiro erro gravíssimo, porque tínhamos que assumir então perante os associados que precisávamos de uns bons anos para realmente ter aquele conjunto de bons jogadores como uma equipa. Depois, não só um conjunto de jogadores que estavam ansiosos para se tornar uma equipa e para poder, com certeza absoluta, brilhar no seu novo clube, são brindados com mudanças constantes do treinador. E sendo que cada treinador tem a sua metodologia, chegaram a ter a sua língua, quer dizer, isto é disparates em cima de disparates, e às vezes nós dizemos as pessoas são profissionais, é verdade, também têm muita culpa naquilo que se passou, mas não é fácil, com certeza, passar por um clube que realmente não tem nenhum rumo a esse nível. Depois, a falta de liderança, quer dizer, não é admissível num clube qualquer, muito menos num Sporting Clube Portugal,
que após uma derrota, e isto estou a falar de Moreira de Cónegos, o presidente que vai na carrinha para lá diga que tem uma reunião e venha de carro para cá. Quer dizer, isso é não perceber nada do fenómeno desportivo, não perceber nada do que é o espírito que é preciso incutir dentro das equipas, e tudo isso vai contando. Depois, eis que não quando vem também a necessidade tremenda de criar uma instabilidade financeira nos funcionários, nos colaboradores e nos atletas. Com os constantes atrasos nos salários, nos ordenados, e temos que perceber que isto fez parte de uma estratégia. Isto fez parte Como de uma assim? estratégia. Eu não acho admissível que o Sporting tenha, por exemplo, pago a indenização devida ao Benfica em detrimento de pagar salários. Peço desculpa, porque acho que qualquer clube compreenderia que em primeiro lugar estaria a pagar salários. Agora, quando nós começamos a ter a necessidade de começar a não pagar salários para condicionar as mentes das pessoas, porque começa a haver contestação, é difícil. E se quer mais direto, digo-lhe que a questão dos salários começou a ser muito falada e badalada quando o espectro da Assembleia Geral se tornou realidade, onde o próprio engenheiro Godinho Lopes se sentou com os colaboradores do clube e da SAD e disse: não volta a pagar ordenados a não ser se não perder a Assembleia Geral. Quer dizer, acho que não estou a dar-vos nenhuma novidade, não é? Portanto, isto tudo fez parte de uma estratégia de desrespeito para com os atletas, para com os funcionários e os colaboradores do clube e da SAD. E eu espero que de uma vez por todas os próprios funcionários, colaboradores e atletas percebam essa falta de respeito que tiveram para com eles. Eu ia perguntar, na atual circunstância, e tal como disse, com o conjunto de novos jogadores que o Sporting adquiriu, a dificuldade óbvia de formar uma equipa, o atual momento que o levará certamente, se for eleito, a manter, tanto quanto possível, a mesma equipa técnica até ao final, portanto procurar não instabilizar mais o clube. Isso poderá levá-lo a dizer aos sportinguistas que vão ter que esperar alguns anos até estar outra vez em condições, o Sporting, de discutir títulos? Não, aquilo que me levará a dizer claramente aos sportinguistas é isto: a partir do dia 24 vai haver uma cultura de exigência, e temos que perceber, é como há assuntos que parecem quase que são de berço. Por exemplo, credibilidade parece que é um assunto de berço, quando a credibilidade não é mais nada menos do que aquilo que nós fazemos na nossa vida. E a mística também parece que é uma coisa de berço. Há clubes que de berço têm mística e há clubes que não têm mística, depois há clubes que já tiveram mística, mas que não sabem ter mística. A mística não é mais nada menos do que uma cultura de exigência, que tem que ser transversal, tem que ir. E isto vai entroncar com o que eu lhe disse há bocado. Tem que começar pelos sócios, pelos adeptos, pelos dirigentes, pelos colaboradores, pelos funcionários e pelos atletas. Uma cultura de rigor, de profissionalismo. E de exigência. E de exigência. Estar no e de Sporting, responsabilização. a todos os níveis. Estar no Sporting, as pessoas têm que perceber que estar no Sporting, para tudo, é para vencer. É para ter a melhor campanha de marketing, é para ter a melhor campanha de comunicação, é para ter a melhor campanha desportiva, é para ter a melhor... tudo. Isto tem que ser a exigência e tem que ser a cultura dentro do Sporting. Tem que se respirar isto dentro do Sporting. E isso é uma promessa dos Sportingistas. Mas quanto tempo vai precisar para conseguir isso? E isso, não, em termos da cultura, não preciso de mais nada a não ser começar a trabalhar no dia 24. Depois é os resultados. E aí é que nós temos que ser aos sportinguistas e de lhes pedir aquilo que nós, enquanto candidatos, enquanto equipa, que se está a predispor para trabalhar 24 horas por dia para o clube, lhes está a dar a eles, que é confiança.
Quando diz, então, mas alguém quer ir para um clube que está com essas dificuldades? E eu respondi-lhe, é um clube com 3 milhões de adeptos, isto é, nós estamos a apostar e a dar confiança aos sportinguistas. Estamos a apostar e a dizer, confiamos em vocês. Tem que haver a reciprocidade, sem dúvida nenhuma. As pessoas têm que começar a confiar e a acreditar que as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas também tenho outra noção, que as pessoas têm que começar a ver isto que eu estou a dizer. Se as pessoas começarem a ver que realmente no Sporting começa a haver uma cultura de exigência e de rigor. Se as pessoas começarem a ver que os atletas, quer nos campos, quer nos pavilhões, dão tudo o que têm e o que não têm, independentemente do resultado que possam ter nos primeiros tempos. Se começarem a ver que deixa de haver o discurso miserabilista, porque temos sempre problemas gravíssimos financeiros, e começa-se realmente a reestruturar com rigor e competência o clube. Se começarem a ver que a nível de gestão as coisas começam a fazer sentido, que o sócio do Sporting tem essa capacidade de ver se as coisas fazem sentido ou não, não tenho dúvida nenhuma que os sócios do Sporting acompanharão e ajudarão a que todo este processo seja no menor tempo possível. No menor tempo possível. Agora, não há milagres. Processo baseado na prata da casa, na academia, reforçada cirurgicamente. Está a falar a nível de futebol, sim. Portanto, aí não tem muitas divergências em relação pelo menos à candidatura do José Coceiro. Ele também defenderá a mesma linha de desenvolvimento para o futebol do Sporting, também através da academia e dos recursos daí, e depois com reforço cirúrgico. Verifiquei com muita alegria que o José Coceiro sabe ler, porque leu muito bem o meu programa de há 2 anos. Acha que ele de alguma maneira está... Não acho nada, estou só a dizer que sabe ler. A repetir aquilo que era a sua proposta? Toda a gente sabe que ele fazia parte da minha aposta há 2 anos atrás. Ele fazia parte da tal estrutura de 13 E é verdade que chegou a haver contactos no sentido de haver uma candidatura única? Para estas eleições? Não é o facto de haver uma candidatura única. Era o facto, existiu contactos para haver uma candidatura. Sim. Uma candidatura. Porque algo feito 48 horas antes, eu, desculpe lá, não consigo considerar que é uma candidatura. Portanto, houve contactos para haver uma candidatura. Depois surgiu uma candidatura e alguns projetos. Onde é que não houve acordo? Em que momento? É que divergiram? E eu soube, não houve divergência absolutamente nenhuma. Não, sinceramente, quer dizer, eu acho que isto são coisas muito pessoais, mas não vi divergência absolutamente nenhuma. Acho que o José Coceiro teve todo o direito, de 48 horas antes do prazo, decidir que a pressão para ser candidato fez efeito e que era candidato. Cada um de nós encara os assuntos. Eu não teria, de facto, de facto, nem a coragem, nem a lata, nem o tupete de me candidatar ao Sporting num projeto de 48 horas. Não teria. Mas há quem esteja, somos leões, vamos em frente. Penso que provavelmente estaria a avaliar se havia condições objetivas para poder avançar, não avançar, portanto, sem ter esse conhecimento. O que são questões objetivas? Nomeadamente, eventualmente, alguns apoios que poderia necessitar para poder avançar, porque o problema do Sporting são apoios. Admito que no caso de Coceiro, naquela altura, pudesse necessitar... Alguém sportinguista acredita que o problema do Sporting são apoios. Vou voltar a dizer que o último presidente empossado levou para o clube 108 milhões. E o penúltimo levou 90% de votação, que é uma coisa fantástica. E depois foram 130 milhões de prejuízo. Portanto, há coisas muito mais interessantes, vou-lhe dizer, coisas muito interessantes que não se asseguram em 48 horas. Um projeto pensado, adequado. Uma equipa adequada, pensada e reconhecida. Tem acusado, aliás, a candidatura de José Coceiro de ter uma equipa muito reduzida e de poder depois tentar introduzir gente que não foi eleita. Alertei os sportinguistas, não acuso absolutamente nada, direi o que tiver para dizer nos debates com o José Coceiro. Digo frontalmente
que admito que em 48 horas só se consiga fazer um conselho diretivo de 5 pessoas, não acho, e conheço o clube muito bem, que o Sporting Clube Portugal possa ter uma estrutura diretiva de 5 pessoas. Dizer que 5 pessoas são coesão e para ter a certeza que se comanda, bem, então qualquer dia vamos dizer que para ganhar os jogos no futebol é melhor começarmos a jogar futebol de 5, e eu não acredito Se o nisso. Sporting se jogasse só com o guarda-redes, se calhar ia em primeiro. Não, jogando o Rui Patrício na nossa equipa, é que não estamos noutra O situação, se problema é se calhar Rui mais... Patrício poderá jogar na equipa na próxima época. Não sei se já ouviu falar da possibilidade A de ter nós sido foi-nos vendido. dito na reunião que foi feita que não era verdade, que ele não tinha sido vendido. A nenhum clube. A nós foi-nos dito que ele não tinha sido vendido nem a clubes nem a fundos. Nem a fundos. Agora não faço a mínima ideia, porque também já ouvi tanta coisa que depois não se transforma em verdade. No dia 24 irei verificar. Há uma coisa que é importante os sportinguistas perceberem: a partir do dia 24 terão sempre a total noção do que é que se passa no clube e na SAD, que é algo que a mim, como sportinguista, me aflige já há anos. Nunca se sabe absolutamente nada, e se fosse para estar ignorante e as coisas estarem todas bem, então éramos todos Mas também felizes. com Agora é ignorante e certeza não saber. aceitará a opinião de que nem tudo se pode saber. Porque Sim, mas no Sporting não se sabe no nada. futebol, às vezes sabem-se muitas coisas e demasiadas coisas. Não, são desculpa lá, cruzadas. futriquices. Que não tem interesse nenhum. Futriquices, se aquele bateu no outro e se o outro... Não pensa foi resguardar o naquele. futebol, criar condições para que Não o futebol tem a ver com esteja mais isso. isolado? Está a confundir duas situações. Uma coisa é os sportinguistas não sentirem que o seu clube é uma névoa. Outra coisa é a blindagem do balneário. E isso é uma coisa que as pessoas já perceberam na última candidatura e percebem nesta. Eu digo o que quero, quando quero, na altura que quero. E não é por ter uma equipa de 85 pessoas que alguém diz o que eu não quero, na altura que eu não quero, e portanto a blindagem é algo que eu sei e que faço muito, muito bem. Vai ter o clube a falar uma só voz. Isso não, mas é que não tenho dúvida nenhuma. Agora, há uma coisa que eu não farei, que é ocultar dos sportinguistas o que é a realidade do seu clube e da sua SAD. O que não significa que eles tenham que saber, de facto, de tudo aquilo que se passa e as negociações que se Em passam relação ao dentro número do... de pessoas que compõem o Conselho Diretivo, eu creio que não vi mal na troca de comunicados, em que o comunicado do José Conselho dizia que a lista do Bruno Carvalho há 2 anos também tinha um Conselho Diretivo reduzido, não sei se mesmo com o mesmo número de pessoas. É verdade? Não, nós tínhamos um Conselho Diretivo adequado a uma primeira candidatura ao Sporting, por isso é que as coisas depois evoluem e amadurecem e as pessoas vão mudando e vão melhorando. Portanto, isso por acaso nem li, mas só vem dar força àquilo que eu digo, que é já estou 2 anos mais à frente, portanto não precisarei de tanto tempo ainda para aprender e para cair nos mesmos erros que já caí e que os reconheci ao fazer uma nova lista com outra dimensão. Mas se eu percebi bem, a análise que faz é a inversa daquela que tem sido normalmente feita, ou seja, entende que o problema do Sporting é resolvido a partir da questão desportiva e que a questão financeira é acessória. Fora de questão. Aliás, tive uma discussão muito grande no outro programa, no dia seguinte, acho que se pode dizer, exatamente a tentar explicar às pessoas que as coisas não são assim tão lineares. Isto é como o ovo e a galinha, quem é que aparece primeiro. Eu acho que um futebol forte esconde muita coisa. Uma má gestão nunca dá um futebol forte. Portanto, agora vamos pôr aqui pesos. Eu acho, pessoalmente, que o peso está muito mais na questão de gestão, na questão de rigor, na questão financeira. Há quem acredita em milagres e acha que é o futebol que vai esconder isto tudo. Mas se não houver isto tudo, não há futebol. E acho que o Sporting é a prova provada que, se não começarmos pelo caminho certo,
que é uma boa gestão, uma segurança financeira, e ao mesmo tempo conseguimos alicerçar isso com resultados desportivos, não vamos a lado nenhum. Porque neste negócio tem que ter mesmo resultados desportivos, não é? Não tenho dúvida. Nesta indústria. E nunca percebi, e é outra promessa que eu posso dar aos sportinguistas. Nunca me vão ouvir dizer que vou preparar o Sporting para a bola que bate na trave e sai. Podem ter certeza comigo, vou preparar ao Sporting para a bola que bate na trave e entra. Porque eu não conheço nenhum desporto que as pessoas achem muito graça que a bola bata na trave e saia. Isto tem sido o erro dos últimos 17 anos. Nós temos que preparar o clube para a bola que bate na trave e entra. Porque isso é o desporto. Isso é emoção. As pessoas querem ir ver vitórias, querem sair satisfeitas, querem ver bons espetáculos. E o grande erro é que pensámos que podíamos tornar num clube e realmente adaptá-lo a algo que ele não é, que é, a bola vai bater na trave e sair, mas temos aqui maravilhas para dar aos sócios do clube. Não, nós vamos preparar o Sporting para que a bola bata na trave e entra sempre e mais vezes que o adversário. Dois nomes, Augusto Inácio e Virgílio Lopes. Se for presidente, como é que já tem ideia concreta de como os vai enquadrar na área do futebol? Explicar o seguinte, na estrutura que está pensada, que é uma estrutura que vai responder ao presidente, nós temos 3 áreas definidas. O futebol sénior, onde estamos a falar da equipa principal e a equipa B, o futebol de formação e o que chamamos de negócio e logística. E aquilo que eu quero é que não haja nenhuma sobrevalência ou sobreposição em termos destas pessoas. As pessoas vão trabalhar num sentido absolutamente transversal e exatamente com o mesmo grau de importância. Porquê? Porque quando nós dizemos que o segredo do Sporting está na formação, e uns dizem porque pensaram e porque refletiram noutros assuntos, outros dizem já lá passaram e não fizeram nada sobre o assunto, é a grande questão. E agora temos, por exemplo, os exemplos dos jogadores, dos jovens que têm entrado, dos jovens que têm entrado e que agora estamos com problemas para renovar. Porquê? Claro. Porque enquanto tivermos pessoas para se sobressair na área do futebol, o que vai acontecendo é que temos erros tão crassos quanto isto. Todas as pessoas já tinham visto há muitos meses atrás que isto eram atletas de muito valor. Antes de jogarem na equipa principal, já se tinha feito a renovação do contrato. Quando estavam na equipa B, sem dúvida alguma. A equipa B do Sporting, aliás, esteve a liderar durante muito tempo. Sem dúvida alguma. E porquê é que isto não acontece? Porque como há sempre pessoas muito mais importantes que os outros, a pessoa do futebol sénior é sempre muito mais importante que a pessoa do futebol de formação, que é sempre muito mais importante que a pessoa do negócio. Enquanto isto não for um trabalho de equipa, onde realmente todos estes fatores são ponderados, você diz que aposta na formação só por dizer, só porque fica bonito dizer. Nós temos de fazer um trabalho que seja dos benjamins aos escolares até aos séniores, um trabalho de desenvolvimento progressivo, onde a estrutura está perfeitamente identificada com o Marinho, com o Mário, com o Lino, com o Rinaldo, com o Scars. É assim que não se cometem erros. Por isso aquilo que eu farei é, depois, numa reunião com os 3 elementos, definiremos com calma quem é a pessoa que fica mais vocacionado para o futebol sénior, mais vocacionado para o futebol de formação, mais vocacionado para a parte de negócio e logística. Nenhuma das pessoas está preocupada com isso, porque sabem que os 3 serão sempre os elementos determinantes para trabalhar comigo no sucesso da estrutura do futebol. Manuel Fernandes entra nessas contas? Eu não vou dizer nome e não vou dizer nome só por isto. É a prova provada que o Sporting tornou-se num clube antidemocrático. E, infelizmente, há listas onde é chique e bem fazer-se parte dos órgãos sociais. Para outras listas, seria-se um proscrito. Por isso, para salvaguardar possíveis pressões
da pessoa que está a trabalhar e que tanto precisamos do seu trabalho nestes tempos que se avizinham, prefiro não dizer quem é o terceiro elemento. Eu achei muito interessante entre as suas propostas, e curioso até, que tenha referido uma preocupação especial na área da preparação física da equipa e com a criação de um departamento específico para essa área. Gostava que falasse um pouco disso, porque como é que esse departamento ficaria adjacente a qualquer treinador que fosse convidado pelo clube? Claro. Funcionaria à parte da equipa técnica, no fundo, do sport? À parte não, mas funcionaria, digamos, fora do âmbito de escolha do próprio treinador? Sim, e eu vou-lhe explicar assim, sai fora do âmbito de escolha por isto. Uma das coisas importantíssimas para o rendimento de uma equipa é a forma física. E a forma física tem as suas regras, tem os seus métodos. E nós temos que ter a garantia sempre que as equipas do Sporting não têm um processo, e estamos a falar, mais uma vez, algo transversal a todos os escalões, que não há estas oscilações e estas flutuações que as equipas do Sporting nos vêm habituando há anos. É das coisas mais importantes. E vou-lhe dar um exemplo que toda a gente vai perceber. Quantas vezes nós já vimos, num passado recente, nem preciso dizer só esta época, o Sporting a perder com equipas de categoria muito inferior, reconhecida, a nível de atletas, a nível da equipa, pura e simplesmente porque tem preparação física e o Sporting não tem. Mas não acha que hoje o treino é uma coisa integrada, que não se consegue dividir entre aquilo que é a preparação física, a preparação técnica? Não é assim tanto. Há realmente muitos treinadores que gostam de fazer a sua preparação física com o próprio exercício. Mas os preparadores físicos vão estar a trabalhar com os treinadores. Farão parte da equipa dos treinadores. Mas não são escolhidos por eles. Não são, de Isso facto, vai criar escolhidos. Dificuldades. Não, acha? Do ponto de vista de equipa, penso que sim. Não. O treinador normalmente gosta de escolher a sua equipa, que tem confiança. O próprio treinador trabalha muitas vezes com alguma complementaridade de funções. Um treinador que tenha muita vontade de ter um preparador físico próprio, sim senhor, seguindo as metodologias que o nosso departamento tiver definido. E vai, portanto, no fundo, esse departamento vai ser escolhido por quem? Esse departamento específico da preparação física. Pela estrutura. Pela estrutura do Mas futebol. continuo a dizer, o treinador pode sempre, se quiser, trazer o seu preparador físico. Mas nós temos que perceber claramente que o Sporting Clube Portugal tem que ter e velar para que tenha uma condição física dos seus atletas que lhe permita estar sempre nos momentos certos, no pico da sua forma. O trabalho nunca será isolado do próprio treinador. O treinador terá a sua palavra a dizer, mas o departamento existirá e terá consigo as metodologias que depois, como é óbvio, nos processos de negociação, quando assim o for, o caso disso com os treinadores, serão explicados aos próprios treinadores, os próprios treinadores verão e gostarão com certeza das metodologias que nós iremos implementar. É absolutamente necessário, e todos nós temos que perceber isso, que o mundo desportivo joga-se muito no futebol. Joga-se muito no futebol. E nós temos que confiar nas pessoas em quem apostamos, sem dúvida alguma, mas também temos que lhes dar condições. E as pessoas têm que perceber que o Sporting Clube Portugal vai criar as melhores condições a nível de condição física e do tratamento da condição física e humana para que um treinador possa de facto fazer o trabalho que nós queremos, que é os títulos que tanto ambicionamos. Se o Bruno Carvalho for eleito, que tipo de relação gostaria de ter ou pensa ter com o treinador de futebol da equipa principal? Eu espero ter a relação melhor do mundo, porque significa que estamos a ganhar sempre. Interventivo? Não é uma questão de ser interventivo ou não. Tenho que dizer que sou extremamente exigente e estarei sempre muito atento, como espero que as pessoas estejam comigo,
E aquilo que eu tenho uma esperança é que a relação seja sempre perfeita e sempre muito sorridente. Significa que nós estamos a ganhar. Admito que conhecer o futebol por dentro é algo que ainda não existe para si, essa experiência. Conhecê-lo por dentro, pelo lado menos visível. Há realmente umas realidades que muitas vezes não são muito conhecidas. Há umas realidades que mesmo, não são conhecidas. mesmo das pessoas mais atentas ao fenómeno. Há uma realidade que não são muito conhecidas, que me são completamente aportadas por Virgílio, que foi efetivamente um grande capitão e um campeão de leão ao peito, e pelo Inácio, que foi campeão de leão ao peito, quer como jogador, quer como treinador. Por isso é que as equipas se constituem, para que cada um de nós se possa ir complementando uns aos outros, e é assim que se tem sucesso. Tem, em relação a esta questão da parte física, eu identifiquei aqui com algumas dúvidas. É possível integrar nesta equipa que trabalha à margem do treinador também alguém para a parte psicológica? Não, muitas vezes isso já existe departamento psicológico. Não acha que é difícil encontrar um treinador, muitas vezes, que aceite vir a enquadrar-se nesta equipa? Porque os treinadores normalmente, não sei qual é o pensamento do Manuel Osvaldo Ferreira sobre esta matéria, não faço a mínima ideia, mas sei que muitos treinadores têm a sua forma de trabalhar e dela não abdicam. Portanto, só virá para o Sporting quem encontrar espaço e quem aceitar trabalhar neste ambiente, que acaba por ser um ambiente atípico. Não é verdade. Relativamente aos outros clubes. Não é verdade, nem é minimamente atípico. O que eu lhe quero dizer é o seguinte: não haverá nenhum treinador no mundo que não gostará de trabalhar num clube que tem as preocupações que o Sporting vai passar a ter no campo humano, no campo de desenvolvimento desportivo, com todas as suas vertentes. Não há de haver nenhum treinador, porque os treinadores aquilo que querem é ter a certeza absoluta que fazem um bom trabalho, porque isso será bom para eles, é bom financeiramente para eles e é bom para o clube. E aquilo que nós vamos criar são condições de trabalho, de excelência dentro do Sporting Clube Portugal. E isso não haverá treinador absolutamente nenhum que não goste dessas condições de excelência. Se for presidente, que tipo de relações espera ter com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto? Relações perfeitamente normais e institucionais. Eu acho que os clubes, desde que se respeitem, e muitas vezes isso não acontece, desde que se respeitem, vivem do mesmo fenómeno, e vivendo do mesmo fenómeno é bom que vão mantendo alguma lucidez no seu relacionamento. Agora, há uma coisa que não farei, porque não acredito que isso resulte em nenhum clube com a dimensão do Sporting. São pactos e alianças. Isso não funciona. Os pactos e alianças poderão ser em termos de liga para objetivos muito concretos que favoreçam o futebol português. Não pactos e alianças que, quando se está numa certa dimensão, já não faz absolutamente sentido nenhum. E o Sporting tem sido muito prejudicado por constantes pactos e alianças que nunca o favoreceram em nada. Revê-se na decisão do Bayern de há uns anos, em que financiou o Borussia Dortmund em nome da indústria do futebol? Compreendo perfeitamente que tem que se ter uma grande capacidade de olhar para o desporto de uma forma muito diferente do que nós vivemos aqui, para ter a noção do quão importantes são ligas competitivas e o quão importantes são os clubes manterem registros altamente competitivos. Ao dia chegará a Portugal que nós compreendermos que a rivalidade é saudável, a estupidez nunca o será em lugar nenhum do mundo. E nós, infelizmente, em muita coisa ainda somos muito pequeninos de raciocínio, e havemos de o deixar de ser.
porque isso é o importante. Nós precisamos ter uma liga competitiva. Quanto mais competitiva for a liga, melhor para os clubes todos. Quanto melhor for para os clubes todos, significa que vai com certeza absoluta haver mais dinheiro. Havendo mais dinheiro pode haver mais investimento, não é mais mal gasto. É mais investimento, mais espetáculo, mais pessoas. E enquanto nós não percebermos isso, percebemos muito pouco do fenómeno desportivo. Os estádios devem ser um espaço acolhedor para as famílias, em contraposição com espaços quase bélicos que hoje somos obrigados a ver e a aceitar e a aguentar, eu diria, mais do que a aceitar. Porque eu quero ir à questão das claques do Sporting. Eu não tenho dúvida dúvida nenhuma. As claques, em geral, as do Sporting que o mundo mudou. Eu vou-lhe explicar uma coisa. Eu acho que o mundo mudou. E acho que, infelizmente, o Sporting mudou, fez o acompanhamento mais radical disto no mundo. Porque, vou-lhe dar um exemplo. Eu, quando era miúdo, ia ao cinema. Ir ao cinema era uma aventura que não era só ir ao cinema. Aquilo íamos ao cinema, depois havia os balões, e havia as pipocas, e havia os intervalos, e depois contávamos já a história uns aos outros e o que é que iria acontecer no intervalo. Depois no intervalo até podia haver uma curta-metragem de bonecada. Era uma aventura. Ir ao cinema era uma aventura. E de antes de ir aos jogos, eu lembro-me como me enchia os olhos e a alma, os espetáculos de laser em Alvalade, as voltas do leão em Alvalade, e não era de jaula, as voltas do leão em Alvalade, os espetáculos musicais antes, ou de pirotecnia, aquilo era ir a um jogo, era qualquer coisa de fantástico. Depois começámos, mudou, não é? O cinema, vamos, de preferência já nem há intervalo, às vezes até me custa, se calhar por algum problema na coluna, mas já me custa um bocadinho, apesar de adorar ir ao cinema, mas já me custa um bocadinho. E o futebol também começou um bocadinho a ter essa característica. É um jogo de futebol, ponto. Não é um jogo de futebol, ponto. Bem percebo que tudo isso envolve dinheiro. Infelizmente os clubes começaram a esquecer um bocadinho dessa ligação e não perceberam que se fazem estádios de 55 mil pessoas ou de 52 mil pessoas, se calhar se gastassem 1000 podiam ter mais 20 mil no estádio, e esses 20 mil pagavam os 5 e ainda... Bem, acho que realmente começámos a ser muito demasiado focados apenas focados ali no fenómeno desportivo. E o fenómeno desportivo, continuo a dizer, tem a ver com emoção, tem a ver com alegria, tem a ver com partilha, com experiências. Isso marcou-me a mim também muito como sportinguista. Ver, normalmente era sempre o leão no céu, em termos de... Era lindo. Se alguma vez isto acontece lá no estádio dos outros, isto é o nosso estádio. Mas o vosso até... Mas admite recriar... Vamos ver. Porque o que eu admito é perceber claramente o que é o fenómeno desportivo e o que é que isso envolve. E nós temos que criar novamente a aproximação às pessoas. Porque cada vez mais as pessoas, cuidado, porque as pessoas já fazem esta conta. Vamos, agora parece que estou sempre no futebol ou no cinema, mas vamos ao cinema ou vamos ao futebol? Sim. Claro, podem fazer. Vamos fazer opções. Vamos jantar fora ou vamos ao futebol? Há uma crise, é preciso lembrar. Vamos comprar um livro ou vamos ao futebol? O futebol compete neste momento com muita coisa. Sim. E tem que ter essa noção, e tem que ter a capacidade de se começar a modernizar nesse sentido. Veja, há talvez 4 anos, eu não conseguia uma sessão de cinema que não tivesse um intervalo. Agora, o intervalo já voltou. Não é a mesma coisa. Dá para eu fumar um cigarrinho. Já não é mau. Comer umas pipocas. Mas já não é aquele convite. Mas já há outra vez. No desporto temos que começar a pensar em voltar a chamar as famílias e começar a ser outra vez um espaço de muita alegria. Se focarmos só no jogo, lá está, a pessoa pode sair dali frustrada. As famílias são incompatíveis com o ambiente bélico.
às vezes agressões, às vezes verbais, outras vezes físicas, e os clubes neste momento têm um problema em mãos que se chama claques. As claques que em si são bem, mas que quando são levadas ao excesso, como muitas vezes tem acontecido, e este ano tem sido vezes demais, é uma preocupação. No Sporting, para o Presidente, ter claques que ajudem ao espetáculo e a trazer pessoas ao estádio será importante? Veja, eu aí tenho que dizer algumas coisas porque vivi a realidade um pouco de perto. Primeiro, o Sporting foi o primeiro clube a ter as três, neste momento 4 claques reconhecidas. O que significa que o Sporting fez um bom trabalho com as claques para que elas cumprissem o protocolo que tinham assinado com o Sporting e que vem de encontro com a própria lei de enquadramento. E isso é muito importante, que houve clubes onde isso não aconteceu. Isso foi um primeiro passo que as claques deram para demonstrar a sua vontade clara de estar dentro da lei e de poderem contribuir para o espetáculo no Sporting e não o contrário. Depois temos que realmente, quando as claques começam a funcionar em termos de cântico de apoio, galvaniza qualquer um, sem dúvida nenhuma, e isso é muito importante para os jogadores e os atletas. Agora, aquilo que nós não podemos fazer enquanto dirigentes desportivos é querer-nos utilizar das claques para algum favorecimento pessoal. E quando nós fazemos isso, estamos a criar, ou podemos criar na cabeça das mesmas, uma ideia contrária daquilo que é o papel delas no clube. E aí algumas direções do Sporting têm tido um papel errado e que têm desvirtuado um pouco do que é o papel verdadeiro das criando claques. Um exército, digamos, um exército privativo para o seu benefício, um braço armado das suas posições. Sem dúvida, e aí já não é no sentido figurado. Eu não tenho dúvida nenhuma que as claques, aquilo que querem na sua maioria, porque as claques, estamos a falar de milhares de pessoas, é serem um elemento de valia. Serem aquele elemento de quando o Sporting vai jogar à Roménia, naquela vila que fica a 8 km do aeroporto mais próximo, e que esses quilómetros todos são percorridos em horas e horas, e são normalmente eles que lá estão. Quando se vai à Rússia ver um jogo com 3 graus negativos, estão lá 40, são eles que lá estão. Mesmo cá, jogos à segunda-feira, no inverno, são às 9h30 da noite, são eles e isso que temos que reconhecer. E eu acho que é isso que eles querem. O que eu acho que eles querem é que haja, em definitivo, uma direção que coloque o Sporting no sentido do nosso orgulho leonino outra vez e da nossa paixão. Querem que seja cumprido e o mesmo os dirigentes, o protocolo que está assinado entre o clube e as claques, e não querem ter mais papel nenhum do que esse. E é esse que eu acho que é o papel que devem ter, fazer parte do espetáculo, cumprimos o protocolo, e é isso que deve ser o relacionamento entre a direção e as claques do Sporting Clube Portugal. Caminhamos para o final do tempo. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta que obviamente os sportinguistas não nos perdoaria se não fizéssemos, que é precisamente a questão do ecletismo do Sporting, que é, digamos, uma marca d'água deste clube, não é? Que tipo de ecletismo prevê para o Sporting se for eleito? Um ecletismo baseado numa parte de modalidades profissionalizadas, outras menos profissionalizadas, mais amadoras? Que tipo de ecletismo, no fundo, Deixa-me dizer o seguinte, que é para nós percebermos, para os sportinguistas poderem perceber o meu raciocínio
total sobre esse assunto. O ecletismo não é só a marca d'água, é a identidade do Sporting Clube Portugal. O Sporting tem quase 19 mil títulos, em futebol não chegam a 200. Veja bem a importância do ecletismo no Sporting, e é isso que nos faz um dos maiores clubes do mundo. E connosco, garantidamente, que o Sporting vai continuar a ser um clube eclético. Não há nenhuma modalidade que connosco esteja em perigo de sucumbir. É uma das ideias que as pessoas têm que parar, de uma vez por todas, é que nós não vamos chegar lá e não vai haver nenhuma revolução, nenhuma convulsão, que não vão as pessoas todas para a rua, que as modalidades não vão todas acabar, que ninguém vai receber. As pessoas têm que parar um bocadinho com isso. Parar um bocadinho, não de todo. Aquilo que nós queremos fazer é mudança, e uma mudança que será benéfica para todos. Aquilo que nós vamos ter que trabalhar muito bem com as modalidades é o autofinanciamento, é no fundo isso? O autofinanciamento e a nossa possibilidade de contributo para... e vamos, com certeza absoluta, em conjunto, arranjar todas as soluções, porque nada será posto em causa. Mas é importante nós percebermos que o próprio clube tem quase 200 milhões de dívida. E nós vamos trabalhar com aquelas secções que realmente são absolutamente fabulosas, que nos dão diariamente títulos ao clube e que nos vão alimentando a nossa alma. E vamos trabalhar com eles para conseguir, de facto, ir melhorando e reforçando as próprias equipas com contratos de patrocínios e de parceiros que nós ajudaremos as próprias modalidades a prosseguir. Agora, não haverá, para que não fique dúvida na minha resposta, em qualquer modalidade profissional que o Sporting tem, não haverá da nossa parte nenhuma e qualquer alteração e medida que ponha em perigo qualquer atleta, qualquer modalidade. Deixem de ter esse raciocínio, porque as nossas modalidades profissionais estão perfeitamente salvaguardadas. Tinha mais duas questões só muito rápidas, que estamos mesmo já a caminhar para o fim. A primeira tem a ver com o desempenho do Dr. Eduardo Barroso e do Dr. Daniel Sampaio à frente da mesa da Assembleia Geral. Como é que caracteriza, especialmente nesta última etapa que foi tão turbulenta? Considero o seguinte, considero que passaram por uma fase que não foi fácil. Nunca no Sporting tinha sido pedido uma Assembleia Geral de destituição. Não é fácil gerir um assunto destes. Acho que o Eduardo Barroso, o Dr. Eduardo Barroso, pessoa de quem gosto muito, fez bem quando teve aquela licença sabática para ir acabar o seu doutoramento. Fez bem, porque realmente notava-se que estava a sofrer muito com a situação. Ele é um homem muito emotivo, é um homem que vive muito as situações, e nós às vezes, quando temos um problema desta dimensão, temos que conseguir ter alguma frieza para que se consiga não só tomar decisões, mas que as decisões sejam bem percepcionadas por quem nos está a olhar. E aí teve uma ajuda magnífica do Dr. Daniel Sampaio, que acho que teve uma atitude sempre muito lúcida, e uma vontade muito grande, e eu isso dou-lhe muito valor, de explicar aos sportinguistas o que estava a fazer e por que estava a fazer, numa altura em que lá está, começaram os salários a não ser pagos, começaram as mentiras, começaram as pressões, o que eles sofreram lá dentro é inacreditável, de ameaças, de pressões, foi absolutamente inacreditável, e às vezes os sportinguistas veem apenas as atitudes das pessoas e dizem, se fosse eu. Não, se fosse eu e se estivesse a ser ameaçado todos os dias, se calhar não éramos tão afoitos a dizer o que às vezes ouço.
Acho que nem todas as atitudes foram bem percepcionadas, sobretudo até um certo ponto. Acho que não foram bem percepcionadas e começaram a perder algum contacto e carinho de alguns sportinguistas, mas acho que depois os sportinguistas perceberam que não havia nenhum golpe de Estado, que não havia nenhuma operação concertada entre ex-candidatos, no caso eu, e a mesa, e que eles apenas quiseram fazer cumprir os estatutos. E acho que no final as pessoas acabaram novamente por dar essa confiança à mesa. Uma derradeira questão. Tem a sua vida empresarial estabilizada para se dedicar 24 horas por dia ao Sporting? Sim. Profissionalismo do Presidente, sim ou não? Sim. Muito bem. Eu queria só terminar por lhe perguntar por que razão é que os sócios do Sporting devem votar em si. Exatamente porque olhem para aquilo que fiz na última candidatura, olhem para o meu comportamento nestes últimos 2 anos, percebam que estive sempre presente, percebam que fiz propostas que foram fundamentais para a modernização do Sporting, como foi a questão dos estatutos e do regulamento eleitoral, percebam como se montou uma equipa altamente profissional, quer para o clube, quer as pessoas já indicadas para a SAD, percebam que para se fazer isso tem que se ter uma capacidade de liderança forte, uma confiança muito forte nas suas competências e capacidades, percebam que eu somente no Sporting Clube Portugal alguma vez exercerei qualquer função, o que significa que merecerei aquilo que tenho dado nos últimos anos aos sportinguistas. Eu tenho-lhes dado a minha confiança e tenho a certeza que eles me irão dar a mim a confiança suficiente de eu ter a honra de servir o clube que tanto amo. Dr. Bruno de Carvalho, muito obrigado, foi um prazer tê-lo connosco. Nós voltaremos na próxima quinta-feira com a Quinta da Bola. Boa noite.